Olá, meus amigos, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Diretamente aqui do lugar mais sagrado da face da terra, o Templo de Salomão, nós transmitimos a paz. Paz para os que estão perto, paz para os que estão longe, paz para aqueles que estão vivendo na guerra, paz que inunda o peito e faz trazer força para continuar lutando. Porque apesar de Deus nos transmitir paz, mas Ele nos dá a paz interior. Essa paz é que nós temos que conservá-la. Porque do lado de fora é guerra contra o inferno, é guerra contra as injustiças, os males, as mazelas, as tormentas que o inferno tenta impor àqueles que são de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, em o nome do meu Senhor Jesus, receba a paz aí onde você está. Graças a Deus. Realmente não há paz sem antes não houver uma guerra. Para você ter paz, você tem que guerrear contra o mal. Você tem que abater o inimigo da sua alma, que é o diabo e todo o seu inferno. A nossa luta não é contra o sangue ou carne, contra as pessoas, os seres humanos. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É o que está escrito, é o que nós cremos. E por isso, minha amiga e meu amigo, neste domingo nós vamos ter o dia do basta, o dia B de basta. Basta de sofrimento, basta de torturas, basta de tantos gemidos, choros e prantos. Por quê? Por que o basta? Basta só é possível quando nós temos acesso ao trono de Deus, quando nós temos acesso ao trono do Altíssimo no altar. Então, eu quero convidá-lo para neste domingo você se aproximar do altar, chegar no altar, para que você venha dar um basta nessa situação grave, cruel, difícil que você está enfrentando. Aliás, eu diria que neste domingo, às 10 horas da manhã, eu pessoalmente estarei ensinando, orientando e especialmente respondendo às questões, ou a maior questão que as pessoas que creem em Jesus fazem a si mesmo e às vezes fazem aos pastores. Dizem assim: bispo, por que eu ainda não recebi o Espírito Santo? Porque eu ainda não fui selada com o Espírito Santo? Porque eu ainda não fui premiada por Deus? Por quê? Porque eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu já fiz o jejum de Daniel. Aliás, prepare-se, porque nós vamos começar o jejum de Daniel. Nós vamos começar o jejum de Daniel em breve, muito em breve. Você pode aguardar, porque serão 21 dias de jejum completo de toda e qualquer informação deste mundo. Então, mas há pessoas que têm feito o jejum de Daniel e outros jejuns e não têm logrado êxito no recebimento do Espírito Santo. Por quê? Por quê? Porque, bem, eu vou falar neste domingo às 10 horas da manhã aqui no Templo de Salomão. Nós estaremos mostrando para vocês, provando por A mais B, que você pode receber o Espírito Santo até neste domingo mesmo.
Você pode recebê-lo porque há uma coisa que você pode fazer, que você deve fazer imediatamente. E isso eu quero falar para os interessados. Você que está interessado em beber da água que Jesus promete dar, ele quem falou isso. Quem tem sede, venha a mim e beba. Mas por que as pessoas sedentas, ele não foi às pessoas sedentas e deu a água? Por quê? Porque a pessoa tem que manifestar a sua fé. Ela tem que manifestar a sua fé de maneira prática, verdadeira, sincera. E eu vou mostrar isso neste domingo com um texto sagrado. Jesus aponta com um texto sagrado por que muitas pessoas não recebem o Espírito Santo. E por que tantas outras recebem. Você sabe que se você não tem o Espírito do Senhor Jesus, você não pertence a Ele. É o que está escrito. É o que o apóstolo Paulo fala, ensina, exorta, lá em Romanos, capítulo 8. E quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Ele. Quer dizer, veja quantas pessoas crentes, e já há muitos anos crentes, não é verdade? Evangélicas, da igreja A, B, C, D, inclusive da Igreja Universal, que ainda não foram seladas com o Espírito Santo. Por quê? Por quê? Poxa vida, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho feito aquilo outro, e não consigo. Por quê? Então, minha amiga, meu amigo, não é difícil você saber, não é difícil você tomar conhecimento. O difícil é você praticar. Aí é que está o quê da questão? Porque muitas pessoas têm feito muitas coisas, um grande esforço, mas não têm feito o mais importante. E é uma coisinha, é uma palavrinha só. Neste domingo, às 10 horas da manhã, aqui no Templo de Salomão, eu estarei fazendo estarei dando essa resposta para as pessoas, tirando essa grande dúvida: por que eu não recebi ainda o Espírito Santo? Por que eu já fiz tantas coisas e não recebi o Espírito Santo? Na realidade, o Espírito Santo tem mais interesse em descer sobre nós do que nós temos necessidade dele. Porque o Espírito do Senhor Jesus é o nosso guia, é o Consolador. É Ele que nos conduz à fé, é Ele quem nos conduz a Jesus, é Ele quem nos revela Jesus, é Ele que nos ensina a viver pela fé, é Ele que nos inspira, que orienta. O Espírito Santo é o responsável por todo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, desde o seu início. O Espírito Santo sempre foi o autor, sempre foi a pessoa que dirigiu e dirige e vai dirigir a Igreja Universal do Reino de Deus. Por isso que ela cresce. Também os pastores, obreiros, é Ele que faz levantar pastores, obreiros, bispos. É Ele que faz com que o casamento dos pastores, dos bispos, seja feliz. Por quê? Porque o Espírito Santo veio para ensinar, ele veio para orientar. Jesus disse mais, Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará a toda a verdade. Então, quantas pessoas têm sido guiadas pelos espíritos imundos, espíritos enganadores, espíritos de profecias, profecias humanas, diabólicas. Nós temos visto muita gente ser enganada, feito um mau casamento. Muitas pessoas casam por conta de uma instrução de uma profeta. Olha, casa com fulano, casa com Beltrano. E quando casa, a vida é um inferno. Por quê? Porque a pessoa, o fiel, o sincero, acabou dando ouvidos a uma voz do diabo.
É isso aí. Infelizmente, as pessoas têm que reconhecer isso. Eu dei ouvidos à voz do diabo, por isso que a minha vida familiar, o meu casamento é um fracasso. Então muitas pessoas não aguentam e acabam destruindo o casamento, desfazendo o casamento e deixando as crianças divididas. Então nós vemos que a falta de um guia, a falta do Espírito guia, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único guia que você pode confiar. O único em que nós podemos confiar. Por quê? Porque ele nos guia à verdade. É ele que nos convence do juízo, do pecado, da justiça. Então é o Espírito Santo em que dá amor no nosso, coloca amor no nosso coração. É o Espírito Santo que nos dá a fé. Quando nós manifestamos a fé para subirmos ao altar e fazermos os nossos sacrifícios, é o Espírito Santo que faz isso. Porque nem todos fazem isso. E nem todos o fazem porque nem todos têm o Espírito de Deus. Porque somente quando você tem o Espírito de Deus, você age pela fé consciente, sobrenatural, a fé que faz tomar posse das promessas de Deus. E é o Espírito Santo quem nos guia a essa conquista. É ele o responsável. Você verifica, por exemplo, você que já leu o livro Nada a Perder, 1, 2 e 3, ou mesmo só leu o 1, você viu as nossas lutas, os nossos traumas, as nossas decepções, as injustiças. Nós enfrentamos o mundo inteiro, nós enfrentamos aí os vilões deste país, os maiores vilões desse país. Nós enfrentamos o mundo dos ricos, dos magnatas, dos poderosos, e Deus nos deu a vitória, não porque nós fôssemos realmente fortes, mas porque o Espírito Santo nos guiou, nos orientou e nos consolou e nos confortou nos momentos mais difíceis. Então, nós não podemos de forma alguma negar essa fé, negar que o Espírito Santo é o grande guia desse trabalho Igreja Universal, inclusive o templo de onde nós estamos falando nesse momento, justamente para abençoar todas as pessoas. Então, neste domingo, nós estaremos explicando, respondendo às pessoas que perguntam por que eu ainda não fui batizada com o Espírito Santo, eu ainda não fui selada com o Espírito Santo. Por quê? Por quê? Por quê? E essa dúvida tem permanecido. Então, neste domingo, nós vamos responder essa dúvida e ainda mais, nós vamos, uma vez a dúvida sendo removida, a fé vai aflorar. E uma vez a fé aflorada, você poderá receber o Espírito de Deus neste domingo. Nós estaremos orando, nós estaremos buscando, nós estaremos fazendo a nossa parte para que você faça a sua parte e então o Espírito do Altíssimo desça sobre a sua vida. Neste domingo, às 10 da manhã, aqui no Templo de Salomão. Mas um detalhe, se você chegar às 10 horas da manhã, você não vai entrar. Você só vai entrar se você chegar até, no mais tardar, 15 para as 10, porque às 10 horas os portões fecham, ninguém mais pode entrar. Então, ninguém chega atrasado. Ninguém vai poder chegar atrasado. Então, fique já preparado, porque se por acaso acontecer alguma coisa e você chegar atrasado, você vai assistir a reunião lá no Brás, não aqui no templo. Mas vai poder participar através de videoconferência. Portanto, se você chegar antes das 10, você poderá participar aqui no Templo de Salomão. Às 10 horas, nós vamos iniciar a reunião e explicar às pessoas por que elas ainda não receberam o Espírito Santo. E vamos orar, e vamos determinar, e vamos fazer tudo o que nós podemos fazer para que você seja selado com o Espírito de Deus. Neste domingo, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605. Bem, você quando chegar aqui na Celso Garcia, você já vai ver o Templo de Salomão.
Vamos ouvir agora uma canção bonita e em seguida nós vamos ouvir testemunhos do que Deus tem feito através da Fogueira Santa de Israel. Tive uma infância muito sofrida, família com pai e mãe, naquele sentido, a gente nunca teve nada, nunca vai ter nada. Certas coisas que nunca eu aceitei na minha vida. Então, desde 7 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Por quê? Porque eu tinha desejos, vontades, como toda criança tem. Com 7 anos vendia sorvete de palito na rua, com 9 anos tive a oportunidade de entrar para aprender uma profissão. Antigamente a gente conseguia fazer isso ainda, quando era criança. E eu decidi opinar por ser mecânico. Com 12 anos fui considerado mecânico profissional dentro da minha área. E dentro disso eu acabei indo embora de casa, saí da casa dos meus pais, fui estudar, me formar dentro da minha profissão, da minha área. E sempre lutando para fugir daquela pobreza, aquela miséria, aquela vida tacanha, limitada. Aprendi cada vez mais a minha profissão, me especializei dentro da minha área, busquei ser dentro do que eu faço, sempre ser o melhor, sempre tive esse objetivo, de ser o melhor para fazer a diferença. Sempre busquei a diferença. Quando eu tinha 17 para 18 anos, mais ou menos, conheci uma pessoa, acabei namorando, mas por mais que a gente tentava, nada dava certo. Tudo acabava dando errado até o momento que eu acabei perdendo meu pai nesse período. Meu pai acabou sendo assassinado, ele era caminhoneiro. Nessa situação, pouco tempo depois eu casei, ainda com a vida limitada e nada andava. 11 anos depois desse primeiro casamento, eu acabei me divorciando, me separei. E depois desse divórcio, eu acabei me envolvendo com amizades, barzinho, balada, comecei a sair com várias pessoas, até um ponto que eu me encontrei numa situação que eu falei, puxa vida, caiu a ficha. Eu falei, eu sempre condenei meu pai de fazer essas coisas. Mulheres, bebida, noitadas, o que eu estou fazendo? Comecei a pensar, eu estou aqui, estou me divertindo com um bando de amigos, colegas, num lugar aparentemente legal, só que daqui a pouco eu vou estar voltando para o meu escritório, morar sozinho. Amanhã eu vou trabalhar para quê? Dividir com quem? Estar com quem? Então não tinha mais, a vida tinha perdido o sentido para mim. Ali eu falei para Deus, olha, me tira daqui, não me deixa viver essa vida. É uma vida muito pobre para quem é homem, para quem hoje tem saúde, para quem hoje quer fazer alguém feliz. Eu não quero isso para mim. 15 dias depois eu conheci uma pessoa, do nada, conheci essa pessoa, e ela tinha um vazio grande na vida dela. Eu falava, vou te ajudar. Que eu tinha certeza que se eu fizesse uma pessoa feliz, eu ia conseguir ser feliz. E foi quando eu comecei a conhecer a minha atual esposa, ajudá-la, me dedicar, e veio uma crise de depressão muito forte nela, por causa de filhos e tudo mais. Nada andava, vida travada, dívidas altas, porque até então, no primeiro relacionamento, eu acabei contraindo dívidas para construir uma casa dentro de condomínio, e com noitada, depois do divórcio, tudo isso acumulou, chegou a um valor aí de quase 400 mil de dívidas. Então, quando eu me dei conta, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou me destruindo, estou destruindo tudo aquilo que um dia eu sonhei. E agora eu estou com essa pessoa doente, não consigo amá-la, é essa a realidade. E eu pedi para Deus, falei, olha, só o Senhor pode pôr um sentimento, pôr um novo coração, uma nova vida dentro de mim. É aí que realmente eu decidi restaurar o meu altar. Entreguei a minha vida como sacrifício, fiz um voto com Deus. E aí a minha vida começou a andar. A casa que não ficava pronta nunca no condomínio, eu consegui terminar as dívidas com o trabalho, a empresa começou a aumentar as vendas, que as vendas não saíam. Deus deu ideias de novos cursos, novos treinamentos, que é a área que eu trabalho. Comecei a amar novamente, eu comecei a ter amor próprio, que com o tempo isso trouxe uma paz tão grande
dentro de mim que eu consigo hoje passar essa paz para as pessoas. Hoje eu posso dizer que essa paz trouxe uma qualidade de vida, assim, que dentro de casa a gente tem uma casa hoje confortável, sabe? Veio melhorando o nosso padrão de vida, nossa qualidade de vida, a cada dia, a cada momento. Hoje eu tenho uma esposa que ela está curada, ela está bem, aquela depressão não existe mais, hoje ela é mãe, ela consegue passar firmeza para os filhos. Era uma pessoa totalmente insegura, insegura de si, insegura da vida, pensava em morrer, pensava, sabe, como uma pessoa depressiva pensa. Hoje não, hoje ela tem alegria, ela tem felicidade, o nosso casamento é um casamento feliz. E isso tudo realmente aconteceu depois que eu realmente decidi restaurar o meu altar e entregar minha vida como sacrifício. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, vamos ser francos uns com os outros. Vamos ser honestos. O que adianta você conquistar mundos e fundos, conquistar a saúde, conquistar dinheiro, sucesso, conquistar esse mundo e perder a sua alma? Aliás, foi essa palavra que o Espírito Santo me fez despertar para a salvação, para entregar-me a Ele, para dedicar a minha vida para Ele. Ele me falou, olha, o que adianta você ganhar todo o mundo? Porque, como jovem, eu tinha também os meus projetos pessoais, as minhas ambições pessoais. Eu também projetava ter isso, aquilo e aquilo outro. E vinha pensando, eu vinha caminhando na cidade em direção ao trabalho e pensando no meu futuro. E ainda não estava decidido qual a faculdade que eu ia fazer. E foi então que o Espírito Santo perguntou: o que adianta, rapaz? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando ele falou isso, você sabe, o Espírito Santo convence a gente. Ele convence. Ele convence de forma real. Você não tem dúvida, você, ao mesmo tempo que ele nos convence, ele nos passa a fé para perseguir aquilo que ele sugere, aquilo que ele aconselha. A partir daquele momento, quando ele disse: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu deixei de pensar no mundo inteiro e comecei a pensar na minha alma, porque eu sabia que a alma durava por toda a eternidade. Mas a minha vida nesse mundo duraria apenas décadas e mais nada. E depois viraria pó e a minha alma, para onde iria? Eu não tinha certeza da salvação, porque a certeza da salvação só tem quem tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não tem certeza da salvação. Então a pessoa, quando está no leito de dor, no leito da morte, ela tem medo, ela fica apavorada quando ela não tem o Espírito Santo. Mas quando ela recebe o Espírito de Deus, o selo de Deus, então ela recebe o passaporte para o eterno lar, onde Jesus falou: vou preparar lugar para vocês. Então ele foi preparar esse lugar, está preparado para nós. Mas só entra nesse lugar, só toma posse desse lugar aqueles que realmente têm o selo, o passaporte carimbado, que é o selo do Espírito Santo. Aí sim, ela entra nesse lugar para viver por toda a eternidade. Então, a partir daquele momento,
eu comecei a viver a minha vida em função da minha fé, porque a coisa mais preciosa, mais rica, mais grandiosa que um ser humano possa ter é a certeza, a plenitude da certeza. Você sabe o que é certeza, né? Todo mundo sente certeza ou sente dúvida, não é? Tem gente que tem dúvida, tem gente que tem certeza. Eu sou uma pessoa que tem certeza para onde vai a minha alma. Mas quem me dá essa certeza? Este mundo? Colégios, faculdades? Seminários? Não. Igreja? Não. Quem me dá essa certeza é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Por isso é necessário que todas as pessoas venham investir a sua vida 100% na busca e recebimento do Espírito Santo. Porque sem ele não há vida, não há salvação, de forma nenhuma. Portanto, amiga e amigo ouvinte, vai aí o meu conselho. Neste domingo nós estaremos falando sobre esse assunto, do porquê que muitas pessoas ainda não foram seladas com o Espírito Santo. E é simples para você receber o Espírito Santo, mas você tem que tomar decisões. Então, neste domingo, aqui no Templo de Salomão, às 10 horas, 10 horas pela manhã, estarei fazendo a reunião. Se você chegar depois de 10 horas, depois de 5 para as 10, você já não entra mais aqui no templo. Você vai ser reconduzido lá para o Brás, para a igreja do Brás, a antiga igreja do Brás. Você pode participar através do videoconferência. Mas para chegar no templo, você entrar no templo, você tem que chegar pelo menos, no mínimo, uns 20 minutos antes. Agora, se você traz criança, então você deve chegar bem mais cedo, porque você vai ter que levar a sua criança lá na escolinha, enfim, e até chegar no santuário, no altar, você vai levar mais tempo. Então, você deve chegar mais cedo se vier trazendo criança. Tá bom? Nós ficamos por aqui e reforço esse convite, porque quando a gente ganha uma coisa, quando a gente recebe alguma coisa, a gente quer passar para outros, né? A gente quer repartir, compartilhar com outras pessoas. E esse é o meu desejo. Neste domingo, quem quer o Espírito de Deus, quem quer beber do Espírito Santo, aqui no Templo de Salomão, às 10 horas, iniciar-se-á a reunião do Espírito Santo. Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.